No vídeo de hoje, vou revelar algo que poucas pessoas percebem: os 7 sinais ocultos de que a prosperidade já está chegando. Prepare-se, porque o que você vai descobrir aqui pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria jornada. Quando fecho os olhos e relembro minha caminhada ao lado de magnatas, líderes e sonhadores, percebo que a prosperidade nunca chega de repente. Ela anuncia sua presença em sinais sutis, quase invisíveis, que só quem está desperto consegue reconhecer. Hoje falo diretamente com você. Sim, com você. E quero te revelar algo que descobri após décadas estudando as mentes mais prósperas do mundo. A prosperidade sempre avisa antes de chegar. Você tem percebido esses sinais? O primeiro sinal: a inquietação interna. Tudo começa com um incômodo, uma sensação silenciosa dizendo: você nasceu para mais. Já sentiu isso nos últimos dias? Esse desconforto não é fracasso. É o seu espírito se preparando para crescer. É o solo tremendo antes da árvore romper a terra. O que esse sinal está tentando te mostrar? Que você não está mais disposto a aceitar uma vida mediana. E isso é o primeiro passo para uma vida extraordinária. O segundo sinal: pequenas coincidências começam a acontecer. Encontros inesperados, ideias repentinas, oportunidades que parecem surgir do nada. Você já notou isso recentemente? Não existe acaso quando se trata da mente direcionada. Chamam de sorte. Eu chamo de sincronicidade da prosperidade. Quando você começa a pensar grande, o mundo começa a se reorganizar ao seu redor. O terceiro sinal: a voz interna se torna mais nítida. Você começa a saber o que precisa fazer, como se uma bússola invisível apontasse o próximo passo. Já aconteceu de uma ideia insistir em voltar à sua mente? De algo dentro de você sussurrar: vai, é por aqui. Essa é a voz da sua intuição, a mesma que guiou os grandes que entrevistei. O quarto sinal: velhos ciclos começam a se encerrar. Despedidas, mudanças, pessoas que se afastam. Às vezes dói, mas é necessário. A prosperidade exige espaço, e quando o velho se vai, o novo já está na porta. Isso aconteceu com você recentemente? Algum ciclo se rompeu sem explicação? Então saiba, não é perda, é preparação. O quinto sinal: uma energia diferente toma conta de você. De repente, você sente vontade de organizar, arrumar, começar algo novo. Seu ambiente muda, suas rotinas se transformam. Percebeu isso? Algo dentro de você está pedindo ordem. E onde há ordem, a prosperidade encontra morada. Seu espaço está te mostrando que você está pronto. O sexto sinal: você começa a atrair pessoas alinhadas, novas conversas. Novos mentores, até desconhecidos, parecem trazer mensagens importantes. Já notou isso? Como se cada diálogo tivesse propósito. A prosperidade se aproxima através de pessoas que carregam ideias, caminhos e portas que antes você nem imaginava que existiam. O sétimo sinal: a sensação intensa de que algo grande está chegando. Esse é o sinal final. Não há lógica, não há explicação, apenas certeza. Você sente no peito, sente no corpo, sente na alma, como se o universo tivesse segurado sua mão e dito: prepare-se, eu estou vindo. Você já sentiu isso? Esse pressentimento quase mágico? Se sim, então a prosperidade não está apenas chegando, ela já está batendo à sua porta. Agora eu te pergunto: o que você vai fazer com isso? A vida muda quando você age. Os sinais são convites, mas a decisão é sua. Haja agora. Aproveite este momento em que o universo inteiro está conspirando ao seu favor. Ouse o próximo passo, mesmo que pequeno. A prosperidade está vindo e eu quero ver você pronto para recebê-la. Antes que a prosperidade toque a sua porta, ela sempre envia mensageiros silenciosos. Eu aprendi isso observando homens e mulheres que construíram fortunas a partir do nada, e também aqueles que fracassaram por ignorar os alertas do próprio destino. Hoje, falo com você em primeira pessoa porque quero que entenda algo essencial. Ninguém recebe prosperidade sem antes receber sinais. E esses sinais
talvez já estejam acontecendo na sua vida. Por isso, considere este texto um aviso, um alerta espiritual e mental. Leia com atenção. Algo aqui pode ser exatamente o que você precisava ouvir. O primeiro alerta: a inquietação. A prosperidade sempre começa com um incômodo. Não é um sofrimento, mas uma vibração interna que diz: você não pertence mais ao lugar onde está. Você tem sentido isso? Tem percebido um desconforto que não existia antes? Esse é o sinal de que a vida está movendo as peças do tabuleiro, mesmo que você ainda não consiga ver o jogo completo. O segundo alerta: mudanças no ambiente. De repente, algo ao seu redor começa a mudar. Pessoas se afastam, outras aparecem, planos antigos perdem sentido, novas ideias ganham força. Por que esses sinais apareceram agora? A prosperidade exige espaço. Ela limpa primeiro, constrói depois. Se eventos estranhos, inesperados ou até desconfortáveis surgiram recentemente, não tema. Isso é alinhamento, não caos. O terceiro alerta: a voz interior se intensifica. Você começa a pensar em algo repetidamente. Uma ideia não te deixa em paz. Uma direção específica insiste em chamar sua atenção. O que a vida está tentando te mostrar? Essa voz não é imaginação. É a sua mente superior, a mesma que guiou homens que mudaram o mundo. Ela sabe o que você ainda não sabe. E ela insiste, porque você está pronto. O quarto alerta: oportunidades ocultas começam a aparecer. Você percebe que coincidências começam a se multiplicar. Um convite inesperado, uma pessoa com a resposta que você precisava, um projeto que surge do nada. A maioria chama isso de sorte, mas eu aprendi ao longo da vida que não existe sorte, existe sintonia. Quando você começa a vibrar em direção à prosperidade, a prosperidade começa a vibrar em direção a você. O quinto alerta: coragem repentina. Você sente um impulso interno para agir, uma coragem que não tinha antes, uma vontade quase irresistível de mudar algo imediatamente. Você nota o que está mudando dentro de você? Esse é um dos sinais mais importantes, porque a prosperidade nunca chega para quem permanece onde está. Ela vem para quem ousa um passo a mais. O sexto alerta: o despertar da consciência. Você começa a enxergar padrões que antes ignorava. Percebe que muitas das suas dificuldades não eram obstáculos, eram convites para crescer. Por que você está percebendo isso justamente agora? Porque a vida só revela certas verdades quando você tem maturidade para recebê-las. Este é o ponto em que você deixa de ser um passageiro da própria história e se torna autor. O sétimo alerta: o pressentimento da virada. E então chega o sinal final. Aquela sensação profunda, quase sagrada, de que uma transformação está prestes a acontecer. Você não explica, você apenas sente. Você já sentiu isso dentro de você? Esse chamado silencioso, esse anúncio invisível de que algo grande se aproxima? Quando esse sinal aparece, saiba: a prosperidade já cruzou o horizonte. Ela está vindo, e ela vem rápido. Agora escute o que tenho a te dizer. Os sinais não aparecem por acaso. Eles não surgem para serem ignorados. Eles surgem porque você está sendo preparado. Mas preparação sem ação é desperdício. Por isso, a pergunta final é inevitável. O que você vai fazer com esses sinais? Seja honesto consigo mesmo, seja ousado, seja rápido. A prosperidade não espera por quem hesita. Ela escolhe quem age, e este pode ser o seu momento, se você decidir que será. Houve um período da minha vida em que eu caminhava sem rumo claro, embora carregasse dentro de mim uma inquietação que eu não sabia interpretar. Eu ainda não havia estudado os grandes titãs da riqueza. Ainda não tinha sentado frente a frente com homens que moldaram impérios. Mas algo já sussurrava no fundo da minha mente. E talvez esse mesmo sussurro esteja tentando falar com você agora. Você já sentiu que algo grande está para acontecer? Naquela época, eu acreditava que a prosperidade chegava de repente, como um golpe de sorte ou um encontro fortuito.
mas eu estava enganado. A prosperidade nunca entra na vida de alguém sem antes enviar indicadores silenciosos, sinais quase invisíveis que anunciam a mudança antes que ela se manifeste no mundo físico. Hoje, quero te contar a história do momento em que percebi isso pela primeira vez. E como esses 7 sinais mudaram completamente minha trajetória. O primeiro indicador, a sensação de incômodo. Eu me lembro perfeitamente. Caminhava pelas ruas de Washington sozinho, com a roupa simples e a mente inquieta. Era como se o universo estivesse me cutucando, lembrando que eu não estava vivendo meu potencial. Você já sentiu isso? Como se a vida estivesse te dizendo: existe algo maior esperando por você. Esse incômodo foi o primeiro alerta. O segundo indicador. As pessoas certas começam a aparecer pouco tempo depois. Conheci um homem que mudaria meu destino. Andrew Carnegie. Um encontro improvável. Uma conversa curta, mas poderosa. E então percebi. Antes da prosperidade chegar, ela envia pessoas que carregam chaves. Talvez alguém já tenha surgido na sua vida desse jeito e você nem percebeu. Você tem ignorado estes sinais? O terceiro indicador. Ideias inquietas. Foi logo após aquele encontro que uma ideia começou a me perseguir. Estude os maiores homens de sucesso e transforme suas lições em um mapa. Eu tentava ignorar, mas ela voltava. Voltava. Se eu te mostrasse como identificar esse tipo de ideia agora, você estaria pronto para ver? Porque quando uma ideia insiste em voltar, ela não é apenas um pensamento, ela é um chamado. O quarto indicador, o fim de velhos ciclos. Nesse mesmo período, projetos antigos começaram a desmoronar, portas se fecharam, pessoas se afastaram, caminhos que antes pareciam seguros simplesmente desapareceram. Eu não entendia, mas hoje sei, a prosperidade precisa de espaço. A vida então remove aquilo que te manteria pequeno. Isso está acontecendo com você? O quinto indicador. O aumento da coragem. De repente, eu me vi mais ousado do que nunca. Aceitei o desafio de Carnegie. Me comprometi com algo que eu mesmo não sabia como faria. É assim que a prosperidade trabalha. Ela desperta coragem antes de entregar o resultado. Ela prepara você por dentro para aquilo que está vindo de fora. O sexto indicador. Mudanças inexplicáveis na rotina. Sem perceber, comecei a agir diferente. Levantei mais cedo, estudei com mais disciplina. Percebi que meu ambiente estava mudando, porque eu estava mudando. A prosperidade envia sinais através de hábitos novos que surgem quase sem esforço. Você notou isso na sua vida? O sétimo indicador, o pressentimento. E então veio o último sinal, o mais poderoso de todos. Aquela sensação silenciosa, quase sagrada, de que algo grandioso estava a um passo de acontecer. Não havia evidências, não havia garantias. Havia apenas uma certeza interna que eu não conseguia explicar. Se você já sentiu isso, saiba. Este é o momento em que a prosperidade deixa de ser um rumor e começa a se aproximar de verdade. Foi assim que tudo começou para mim. E todas as minhas grandes conquistas, todos os livros, todas as entrevistas, todas as transformações, tiveram sempre esses mesmos 7 indicadores como prelúdio. Por isso eu preciso te perguntar novamente, você tem ignorado estes sinais? Você está disposto a enxergá-los agora? Porque a prosperidade nunca chega de surpresa. Ela sempre avisa, sempre anuncia, sempre prepara. E se você está lendo estas palavras agora, talvez este seja o seu próprio aviso. A questão é, você está pronto para ver? Hoje falo com você não apenas como Napoleon Hill, o pesquisador da mente humana, mas como um mentor espiritual e mental. Alguém que dedicou a vida inteira a estudar a linguagem silenciosa pela qual a prosperidade se anuncia. E antes de seguirmos, preciso te perguntar, você acredita em coincidências? Ou sente que existe algo maior, coordenando detalhes que você nunca imaginou conectar? Seja qual for sua resposta, permita-se considerar que nada,
Absolutamente nada acontece por acaso. A prosperidade não chega sem avisar. Ela se aproxima como um sussurro, uma sequência de sinais que juntos formam um grande quebra-cabeça. Hoje, vou te revelar essas 7 peças. E quando você juntá-las, perceberá que talvez elas já estejam aparecendo diante de você. Peça 1. A ideia, que insiste em voltar. A primeira peça é sempre interna. Um pensamento que retorna, por mais que você tente ignorá-lo. Uma direção, um projeto, um desejo que se recusa a morrer. Por que esse pensamento insiste em voltar à sua mente? Será que isso é apenas acaso ou um aviso? O universo costuma repetir aquilo que você precisa ouvir. Peça 2. A sensação de que algo está mudando. Antes da prosperidade chegar, você sente, mesmo sem saber explicar, um clima energético diferente, uma leve inquietação, um chamado silencioso. Você já sentiu como se estivesse prestes a entrar em uma nova fase, mesmo sem evidência alguma? Essa sensação é o universo movendo as peças antes que você veja o tabuleiro. Peça 3. Coincidências que se repetem. A terceira peça aparece em forma de encontros, oportunidades, frases, pessoas, números ou mensagens que parecem se repetir. Você observa isso e pensa, estranho, isso de novo? Sim, de novo. E não é por acaso. Esse é o ponto em que eu preciso te perguntar novamente. Será que isso é coincidência ou um aviso direto? Peça 4. A chegada de pessoas necessárias. Sempre antes da prosperidade material, vêm as conexões humanas. Mentores surgem. Desconhecidos trazem mensagens. Alguém te dá um conselho que você não esperava. Essas pessoas não aparecem por sorte, elas são enviadas. O universo usa pessoas como ponte, e você pode estar atravessando uma agora. Peça 5. O encerramento de ciclos antigos. Portas fecham, projetos acabam, relacionamentos se afastam, caminhos que antes eram claros se dissolvem. Não é destruição, é preparação. A prosperidade exige espaço mental, emocional e até físico. Quando ciclos se encerram, é porque algo maior está pedindo lugar. Peça 6. A elevação da sua consciência. Você começa a enxergar padrões onde antes só via caos. Começa a compreender escolhas que antes pareciam aleatórias. Sua mente se expande, seu olhar se aprofunda. Esse aumento de lucidez é um sinal claro. Você está pronto para receber o que antes não estava preparado para entender. Peça 7. O pressentimento final. E então vem a última peça do quebra-cabeça. Uma sensação poderosa, quase mística, mas racional o suficiente para ser impossível ignorar. Algo grande está prestes a acontecer. Você sente no peito, sente no corpo, sente na mente. É como se o universo estivesse se aproximando lentamente, dizendo, prepare-se, a hora chegou. E quando esse pressentimento aparece, nada pode detê-lo. Agora eu te pergunto, essas peças já começaram a surgir na sua vida? Você tem percebido os sinais que estão se repetindo? A prosperidade não chega silenciosa. Ela avisa, ela prepara, ela ajusta, ela chama. E quando você aprende a montar esse quebra-cabeça, a vida nunca mais volta a ser a mesma. Talvez, apenas talvez, o universo já esteja falando com você. A questão é, você está disposto a ouvir? Houve um período da minha vida em que eu observava homens brilhantes fracassando e homens aparentemente comuns prosperando como se carregassem um segredo invisível. Demorei anos para entender o porquê. A verdade, dura, silenciosa e muitas vezes ignorada, é esta. A maioria das pessoas recebe os sinais, mas quase ninguém sabe interpretar. E talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Por isso, hoje falo com você como alguém que já viu a riqueza nascer do zero. Alguém que estudou mentes extraordinárias e que descobriu, tarde demais, que o universo sempre avisa antes de entregar. Agora eu te pergunto, quantas vezes você sentiu algo mudando e simplesmente ignorou? O que vou te mostrar aqui não é teoria, é revelação.
E se você compreender os próximos 7 sinais, dificilmente conseguirá voltar a olhar sua vida do mesmo jeito. Sinal 1, o desconforto, que não faz sentido. Tudo começa com uma inquietação, um desconforto sutil, um incômodo que aparece sem motivo aparente. As pessoas costumam fugir desse sentimento, mas os que prosperam, escutam. E se esse desconforto for, na verdade, um empurrão para o próximo nível? E se a vida estiver te dizendo, há algo maior te esperando? Esse é o primeiro aviso, e quase todos o ignoram. Sinal 2, a sensação de que algo está chegando. Eu já senti isso antes. Uma vibração interna, um pressentimento que parecia ilógico, mas impossível de negar. Você já passou por isso? Aquela sensação de que uma mudança grande se aproxima, mesmo sem explicação? Esse sinal não falha. É o universo movendo as peças antes de revelar o tabuleiro. Sinal 3. Coincidências, que começam a se repetir. Quando a prosperidade está perto, padrões surgem, pessoas específicas aparecem. Frases se repetem, oportunidades se cruzam com você como se fossem ensaiadas. Você acredita mesmo que isso é coincidência? Eu não acreditava, até perceber que essas repetições eram convites, chamados, rotas, e que eu poderia perder tudo se continuasse ignorando. Sinal 4. O encerramento de ciclos antigos. Do nada, velhos caminhos desmoronam, planos falham, relações mudam, certezas se quebram. Isso assusta, eu sei, mas aprendi que a prosperidade exige espaço. Ela destrói o antigo para abrir passagem ao inevitável. Esse sinal costuma ser doloroso, mas é o mais necessário. Sinal 5. A chegada de pessoas-chave. Antes de toda a grande virada na minha vida, alguém apareceu. Um mentor, um parceiro, um desconhecido que, sem saber, carregava exatamente a mensagem que eu precisava receber. Pense, alguém entrou na sua vida recentemente? Alguém te disse algo que ficou ecoando na sua mente? Nada disso é aleatório. Sinal 6. A intensificação da sua consciência. Você começa a perceber coisas que antes não enxergava. Padrões, erros, oportunidades, caminhos ocultos. Sua mente se expande, como se estivesse sendo treinada para o que está chegando. A prosperidade só chega para aqueles que aprendem a ver antes de receber. Esse é o sinal da preparação. Sinal 7. O chamado final. E então, acontece. Uma mensagem, um insight, uma ideia, um convite. Algo que te toca profundamente e parece dizer, é agora. E por isso eu te pergunto, você está pronto para reconhecer o sinal que veio hoje? Porque se você leu até aqui, se algo dentro de você despertou, se alguma frase acendeu um ponto de luz na sua mente, então não há mais dúvida. A sua prosperidade já está a caminho. Ela já enviou sinais. Talvez muitos. E hoje você finalmente aprendeu a enxergar. Agora só falta uma peça. A mais importante de todas, a sua decisão. Pergunta final é inevitável. Você vai ignorar mais uma vez ou finalmente atender ao chamado?